Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo da obra, que trata do mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Esse livro segundo é composto de 11 capítulos e nós estamos no capítulo de número 6, que trata da vida espiritual. Hoje vamos para a questão 227. E Kardec, então, nós estamos aqui no subitem que fala dos espíritos errantes. Já vimos ontem, falamos bastante sobre isso, não é? São espíritos que estão na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, mas na condição de terminar uma encarnação e vão para a encarnação seguinte. Dentro desse sistema estão os espíritos imperfeitos e bons. Os únicos que não se encontram nesse sistema são os espíritos puros. Vimos tudo isso ontem. Na questão 227, Kardec nos diz: de que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Respondem os espíritos: estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Vamos lembrar que quando falam homens esclarecidos, são encarnados, homens, e espíritos são desencarnados, e os conselhos dos espíritos mais elevados do que eles. Como eles podem ouvir discursos dos homens esclarecidos? Ora, vindo até a crosta, onde estamos, se estamos em vigília. E se estamos desdobrados do sono físico, podemos também sermos levados ao mundo espiritual para trabalho de esclarecimento, e isso também pode acontecer, não é? Muito bem. Podemos promover esclarecimento também, porque no mundo espiritual vamos encontrar muitos necessitados, e muitos necessitados ainda muito apegados à matéria. Utilizar de encarnados pode ter seus contextos de praticidade e de importância em alguns casos. Vamos lá. Uma coisa interessante que a gente poderia destacar é como as obras de André Luiz, também as obras de Dona Ivone, como elas nos ajudaram a entender melhor tantas atividades que acontecem no mundo espiritual, não é? Quando o Nosso Lar foi editado pela primeira vez, foi lançado, isso nos anos 40 do século XX, houve uma reação muito forte, vamos dizer assim, dos espíritas. Por quê? Porque na codificação, os espíritos superiores, como eles falam vamos dizer assim, de todos os espíritos, estávamos falando aqui dos espíritos errantes. Não são só os espíritos errantes que estão mais próximos à crosta. Existem espíritos errantes em outros mundos, espíritos bons, que também vão se incluir nessa denominação. Mas a nós, aqui, vamos dizer, mais próximos da crosta pela nossa imperfeição, ainda somos imperfeitos, não somos bons ainda, mas temos as colônias espirituais, temos os postos de socorro, tudo isso nós vimos
e aprendemos, não é, nos livros mediúnicos de médiuns, através dos médiuns como Chico Xavier, como Ivone Pereira. Existem outros, mas esses eu cito porque são eles que mais eu estudo realmente, não é? Mas é claro que existem outros também, nobres e tudo mais. Mas é isso. Temos estudiosos espíritas que nem André Luiz, nem Ivone Pereira, simplesmente como o nosso querido companheiro Cosme Massi, que tem o Kardecpedia, não é? Um site de estudos, ele é extremamente estudioso, mas ele estuda apenas Allan Kardec. Não que seja apenas, a doutrina espírita são as obras codificadas por Allan Kardec. E se ficarmos só com a doutrina espírita, perfeito, nós as chamamos de obras básicas. Obras de cunho doutrinário valoroso, nós chamamos de obras secundárias. Secundárias. Até mesmo, vamos dizer, a Revista Espírita não é obra básica, porque a obra básica, embora tenha sido da lavra de Allan Kardec, não são obras básicas, na medida em que obras básicas são apenas as 5 obras que compõem a doutrina espírita, não é? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses são os 5 livros que compõem a doutrina espírita, ok? Detalhe que sempre falamos, Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho, não substitui o Evangelho, não é o Evangelho dos Espíritas, o Evangelho está no Novo Testamento, nas narrações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá está o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que se propõe a trazer inúmeras passagens, e todos os capítulos na sua sequência também são capítulos que na sua sequência tem toda uma intencionalidade de favorecer a nossa aprendizagem, mas é para nos ajudar a estudarmos o Evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é onde estão gravadas as lições de Jesus e as suas passagens durante a sua vida, não é? Os momentos que também foram registrados pelos evangelistas. Então, Allan Kardec nos ensina como utilizar a doutrina espírita para ser usada como uma lente que vai nos possibilitar o entendimento das lições de Jesus. Porque muitas coisas que Jesus nos traz, se não trouxermos, por exemplo, a reencarnação, este fato para o estudo do Evangelho, muitas coisas que Jesus diz são estranhíssimas. Então, ali temos, Kardec vai nos ensinando, capítulo a capítulo, a utilizarmos a doutrina espírita para entendermos o Evangelho. E entendendo, já que a nossa fé é uma fé raciocinada, alicerçada no entendimento, nós não vamos fazer porque alguém nos diz que tem que fazer, porque livre-arbítrio não se constrói assim. Nós temos que entender, e baseados no entendimento, e isto não vai facilitar, mas não vai facilitar na medida que exige-nos muito esforço o processo de mudança, mas vai nos facilitar na medida em que agora eu entendo por que eu preciso, agora eu entendo como operacionalizar esse trabalho na minha vida, como me transformar numa pessoa efetivamente melhor,
com a visão que a doutrina espírita nos favorece. Ah, isso quer dizer que a visão das outras religiões impede as pessoas de serem melhores? Não, não. Mas como nós somos espíritas, a lente que a doutrina espírita nos favorece, nós nos aprofundamos e ampliamos o nosso entendimento. Isto dentro da nossa humilde visão, não é? Vejamos então. De que modo se instruem os espíritos? Estudam seu passado. Veja, é interessante, ele não coloca dentro de eles vão para instituições e cada espírito dentro da sua faixa vibratória vai para um determinado tipo de instituição, com o seu perfil, que tudo tem a ver com vibração. E vibração tem a ver com as características morais de cada um de nós. Então, alguns de nós poderão estar em instâncias do umbral superior, onde estão as cidades espirituais, como o nosso lar. Outros estarão com vibrações tão pesadas, devido ao maior número de erros cometidos durante a encarnação, que vão estar em postos de socorro, em lugares do umbral inferior. Isso depende. Depende do quê? De nós, do que fizemos com o tempo que aqui permanecemos na nossa encarnação. Mas a casa do Pai tem muitas moradas, ou seja, sempre estamos ligados a uma instituição, onde os mentores que lá estão nos acompanham, certo? E esses processos, né, que vão se dar no mundo espiritual, nós vimos aqui, doutrinariamente, erraticidade seria o melhor nome, Bom, esses processos que vão se dar são mais pormenorizados nos livros, por exemplo, da série André Luiz. Muitas coisas mesmo. E nos ajuda a entender muitas coisas que nos podem ser úteis quando do nosso retorno, ou até mesmo para entendermos questões ligadas a situações espirituais de outros casos que possam chegar ao nosso conhecimento. Questão 228. Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas? Veja, os espíritos. E nisso entram as 3 ordens. Todos os espíritos. Em todos os graus de evolução. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, ou seja, o seu corpo físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos, os inferiores, as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. A primeira ordem são os espíritos puros. Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, e os espíritos elevados, vamos pensar lá nos espíritos superiores. Os espíritos superiores são da classe mais elevada da segunda ordem, que são os espíritos bons, ou seja, estão muito distantes de nós. Sim, nós ainda somos espíritos imperfeitos, não é? Os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, sim, eles podem reencarnar nos mundos felizes, mas podem vir para os mundos de provas e expiações em missão para nos ajudar, ok? Espíritos missionários. Então, os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quando se fala em más paixões, não são as más paixões desse mundo que a gente vive, ok? Mais paixões quer dizer ainda os traços de imperfeição,
Sim, os espíritos bons ainda as têm. Por quê? Porque não são todos. Se são bons, não estão de todo purificados. Então, ainda têm os traços de imperfeição. Mas não são, de longe, não são imperfeições como as nossas. Porque as nossas podem nos arrastar ainda para dramas bem complicados, que podem exigir muito tempo para serem reparados. Então, veja, quando os espíritos superiores falam, eles falam de todos, mas o que mais nos, vamos dizer assim, o que mais nos diz respeito são os espíritos da nossa ordem, os espíritos imperfeitos. Por quê? Ele está incluindo aqui os bons, né? Os perfeitos, e estamos muito distantes dos bons, que dirá, não é? Dos perfeitos. Um dia chegaremos lá? Chegaremos. Mas, quando a gente fala de tempo, é interessante, né? Porque nós somos imortais, e o tempo não deveria nos abalar tanto. Pensar que a ansiedade está aí por causa da aflição que o tempo gera. Amanhã veremos, então, a partir da 229. Hoje vimos duas questões, 227 e 228. Espero que Jesus continue nos abençoando. Espero não, sei que Ele nos abençoa. Muita paz a todos. Amanhã, projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos.